Sou filho de João Fernandes de Oliveira, João Belo, porque ele era filho de Joaquim Belo, não é? E de Maria Soares Cavalcante Leitão. A minha mãe era filha do capitão Leônidas Soares, não é? E nasci numa fazenda, na fazenda Barro Vermelho, de propriedade do meu pai. O Barro Vermelho não era uma grande fazenda, mas foi o meu universo até por volta dos 7 anos de idade. Até os 7 anos eu nunca tinha comido um pedaço de pão. Eu nunca tinha visto um pão, a não ser na cartilha que a gente estudava, com o mestre Benedito. Eu comi o primeiro pão aos 7 anos. Foi também por essa altura etária que eu vi a primeira luz elétrica. Também foi por esse tempo que eu vi a primeira casa pregada na outra. A primeira rua eu vi também aos 7 anos. Porque aos 7 anos, meu pai foi nomeado coletor estadual da vila de Novo Oriente. Novo Oriente era distrito de Independência e haveria de se emancipar logo depois. E meu pai era o coletor estadual, nomeado pelo governador Paulo Sarazate, da UDN. Meu pai era o denista. Meu pai era mais do que o denista, ele era da ala tavorista da UDN, União Democrática Nacional, partido que surgiu na redemocratização de 46. Juarez Távora, um dos irmãos Fernandes Távora, ele pôs meu nome de Juarez. Eu sou Juarez, isto é uma homenagem ao famoso herói da Revolução de 30 e do movimento tenentista, Juarez Távora. Por isso eu sou Juarez. Pois bem, dali do Novo Oriente, um ano depois ou 2 anos depois da nossa chegada em Novo Oriente, aconteceu a eleição de 1958. Nesta eleição concorreram Virgílio Távora, que era o nosso candidato pela UDN, e Parsifal Barroso pela coligação PSD-PTB. Ganhamos a eleição no município. O município acabava de se emancipar e nós fizemos o prefeito. A UDN fez o prefeito na pessoa de José Claudino Salles e meu pai era um dos arautos da emancipação do município e o presidente da União Democrática Nacional, da UDN municipal. Como naquele tempo o governador era o Paulo Sarazate, era o DN, nós estávamos, como se diz, de cima com os cargos. Quando o Parsifal Barroso ganhou a eleição, então passou a ser a hegemonia do PSD. E aí nós perdemos os cargos. Perdemos os cargos e a segurança. Porque naquela região dos sertões de Crateús e Inhamuns, é um quente e 2 fervendo. Lá a política é braba. E você não tem limites nessas disputas que terminam se transformando em disputas de sangue. E meu pai, então, foi ameaçado de morte. Veio pedir segurança ao secretário de polícia do Estado. O secretário de polícia do Estado, segundo ele relatou na sua volta, disse: você perdeu a eleição? Pois te vira. Uma semana depois desse diálogo desprezível, ele foi assassinado. Ele foi assassinado de maneira traiçoeira, pelas costas. Ele foi apunhalado, né, pelas costas. Quando observava um jogo de baralho, ele não estava participando, mas estava observando. Eram 9 para 10 horas da noite. E ele foi apunhalado pelas costas, a mando da liderança do PSD na época, né? É impressionante como eu não chorei na morte do meu pai. No outro dia, no velório, as pessoas reclamavam: esse menino não chora. Por quê? Eu sofri um entalo, uma coisa, um aperto aqui no estômago, e eu não conseguia chorar. 20 anos depois disso, dessa cena,
Em 1978, 79, eu estava em casa, já casado, já pai de minhas duas filhas. E numa certa tarde eu me lembrei daquela cena. Eu comecei a escrever um poema freneticamente, um poema para o meu pai. E eu comecei a chorar copiosamente, a ponto de assustar os meus familiares. Aquele choro de 20 anos eu derramei todo naquela hora, chorando copiosamente, enquanto pegava de uma resma de papel que estava assim na mesa, eu ia escrevendo freneticamente, às vezes um verso só em cada página, em cada lauda, à mão, jogava no chão, pegava outra página e saía escrevendo e produzia o poema. Aquela cena que ficou marcada em mim, aquela da chegada do meu pai nos estertores, nos momentos finais da vida, furado, aquelas facadas, aquele sangue saindo, eu descrevi no meio deste poema, que é um longo poema, descrevi, e me lembro de ti, cavaleiro de fêmeas e de anseios, nas noites e nos dias da saudade, que me guarda o menino espantado, o espanto de teus olhos, me agarrando com súplica e acenando molhados, na garganta o grito ensanguentado, no corpo as janelas da tragédia escancaradas para soltar a vida. E tua vida era rubra, eu vi. Quando meu pai morreu, a minha mãe me enviou para Nova Russas, um outro município, que ficava aquém de Crateús. Novo Oriente, Crateús, Nova Russas. Em Nova Russas, o vigário era o padre Francisco Soares Leitão, irmão da minha mãe. Era um intelectual, um homem inteligente. Àquela altura não tinha menos de 50 anos. E eu fui recebido na casa dele como um filho. Padre Leitão era uma figura incrível, um grande orador, um humanista, o homem que tinha uma antologia de versos na cabeça, sabia tudo de cor, desde cordel a Camões, a Luís Vaz de Camões. Recitava com frequência e disse que me recebia ali, eu ia ser um filho dele e que eu não poderia errar, porque a primeira malfeitoria eu seria duramente castigado. Eu pensei naqueles castigos que eu recebi na infância. Puxa-arranco de orelha, chinelada no rabo, cipuada, certo? Era assim que a gente era castigado no sertão. Daí ele fez uma longa pausa e depois disse, mas eu nunca vou lhe bater. Quando ele disse aí, instalou-se em mim um mistério. Como era que o homem dizia, aquele meu tio, o sacerdote, o padre, o vigário, dizia que ia me castigar duramente e estava acabando de dizer que não ia bater em mim. Que castigo seria este? Como seria esse castigo? Eu fiquei curioso e até com desejo de cometer uma travessura para ver como se efetivaria o tal castigo. Passaram-se os dias e certa tarde chegou a Nova Russa um primo meu, o Zé Alcanfor, vinha de Crateús. Aí disse, primo, vamos assistir um filme do Carlitos. Está passando um filme do Carlitos, eu vi ali, na hora que eu cheguei, passei de frente do cinema, estava lá um cartaz, um filme do Carlitos, é engraçado demais. Eu disse, não, o tio Leitão não está em casa, ele tinha saído para uma capela, uma coisa assim, e não estava em casa. Ele disse, não, o tio Leitão não está em casa, e ele disse que eu não posso sair sem falar com ele. Sim, mas ele não está fora, rapaz. Nós vamos assistir o cinema e quando ele voltar, talvez a gente já tenha voltado. E eu caí nessa, fui com ele. Só que o cinema se prolongou, durou não sei quantos minutos lá, mas demorou a começar e quando nós voltamos, o padre estava na porta da casa paroquial, com as mãos metidas no bolso da batina, numa atitude severa, aguardando. Quando chegamos, o José
foi, benção tio e tudo mais, ele mal abençoou, porque o problema dele não era com o Zé. E eu disse, Tileitão, fui... Ele disse, Juarez, você sabe que me desobedeceu. Eu disse, sei, tio. Você sabe que vai ser castigado. Eu fiquei calado. Daí o Zé foi explicar, foi me proteger. Não, Tileitão, é porque nós fomos... Ele disse, José, vá para o seu quarto. Você aqui é hóspede. O meu negócio aqui é com o Juarez. Era mais ou menos 9 horas da noite. Juarez, vamos ali. No quarto na sala da biblioteca. Ele tinha uma biblioteca na casa dele. Tá aí. Você me desobedeceu por quê? Eu digo, não, é porque o senhor não estava aqui, o Zé achou que não tivesse problema. Tem problema, sim. Você não poderia sair de casa sem a minha autorização. Se eu não estava aqui, não havia autorização. E você vai ser castigado. A minha curiosidade aumentava. Então o padre virou-se para uma das estantes e mostrou uma coleção de livros preta. Está vendo essa coleção de livros? Eu disse, sim. Pega um livro desse aí, leia. O que é que está escrito aqui? Eu digo, aqui está escrito História Universal. Ele disse, muito bem, História Universal. Olha em cima, essa letra menor. Como é o nome? Eu digo, César e Cantù. César e Cantù. Esse é o autor italiano. Quantos livros tem aí? Eu olhei, tem 36 livros de Leitão. Ele disse, então é o seguinte, seu castigo vai ser esse. Você vai procurar nessa coleção a Batalha de Maratona. É um episódio da história grega. Você vai me achar essa Batalha de Maratona. Você vai estudar a Batalha de Maratona durante a noite. E amanhã, na hora do almoço, nós estaremos aqui recebendo as autoridades do município. O juiz, o promotor, o diretor do colégio, a professora de português, sou professora de português do colégio. Estaremos aqui todos, eu vou dar um almoço, um banquete. Eu ainda tive a curiosidade, e comemorando o que eles? Comemorando a sua nova profissão de conferencista. Eu digo, mas Tileitão, que conferencista, como assim? É que você vai fazer uma conferência sobre a Batalha de Maratona para todos esses convidados na hora do almoço. Todo mundo chegando, né? Aí na hora do almoço, o Paleitão foi e disse, olha, nós temos hoje aqui uma palestra. O meu sobrinho Juarez vai falar sobre a Batalha de Maratona. Todo mundo ficou espantado com aquilo. Eu era muito magro, magro demais. Eu era tão magro que o meu pijama só tinha uma lista. De tão magro que eu era. E aí, eu comecei a falar os brados, como um menino que perdeu a mãe na praia, sabe? Os gritos. Eu falando daquele jeito, decoreba total, né? Eu tinha decorado tudo. E eu falando lá, exaltado, falando, né? Não deu para comer nada, porque não conseguia entrar nada, não almocei também, não tinha tomado café. Então, já para dar uma agonia, e falando, em determinada altura eu olhei o padre e o padre estava chorando, os olhos marejados, né? Eu digo, é assim? Pois bem, eu peguei um ponto fraco dele, né? O calcanhar de Aquiles. Esse dia foi para mim uma consagração. Eu entendi o que era castigo do padre, como seria o castigo do padre. Às vezes até provocava, e foi assim que eu li Euclides da Cunha, Sertões de Euclides da Cunha, Jerusalém Libertado de Torquato Tasso, a Divina Comédia do Dante Alighieri. E todos os clássicos eu li por castigo provocado às vezes, né? Essa foi muito importante o meu período em Nova Russas. E aí o padre pegou e me botou no seminário. Juarez, eu vou levar você para o seminário de Sobral. É a melhor escola, talvez, do Nordeste. O seminário foi tudo para mim. No seminário encontrei um mestre chamado Padre Oswaldo Carneiro Chaves. Quando o Padre Oswaldo leu minha primeira redação, a primeira redação que eu fiz no seminário, ele disse, meu filho, você vai ser escritor. Você tem o dom. E eu quero lhe orientar. Você vai no meu gabinete, que eu quero saber o que você leu, e eu quero fazer uma lista de leitura gradativa para você. Quando eu cheguei lá, que ele perguntou, o que é que você leu na vida?
eu inflei o peito, cheio de vaidade, disse assim: li Os Sertões de Euclides da Cunha, a Divina Comédia de Dante Alighieri, Jerusalém Libertada de Torquato Tasso, Lusíadas de Luiz Vaz de Campos. Ele tacou a mão na mesa, pá! Na mesa do gabinete dele, e me interrompeu a minha pabulança e gritou: toicinho, toicinho, toicinho. Eu digo: vale, meu Deus, esse padre é louco, que loucura é essa? Toicinho? Ele: sim, o padre Leitão é um louco, esse seu tio é um doido. Mandar você, uma criança, ler esses livros é a mesma coisa que dar toicinho a menino de 6 meses para comer. Botar menino de 6 meses para comer toicinho. Por isso ele disse que ia me orientar, e realmente me orientou. A biblioteca do Seminário de Sobral era muito boa. Ele mandou eu ler todas as lendas e fábulas, né? Depois mandou que eu lesse os poetas românticos, os romancistas românticos, depois os naturalistas, depois os realistas, depois a geração de 45, e os modernos e pós-modernos, e tudo numa sequência. Eu passei 5 anos no seminário e fiz essa leitura, não tinha televisão, a minha diversão era ler. Depois fui encarregado da própria biblioteca do seminário, passava o tempo todo trancado lá lendo, nos recreios inclusive, e li tudo. Então toda a minha base humanística eu devo ao Seminário de Sobral. Depois vim para o Seminário da Prainha, continuei assim, também muito devoto à leitura, até os 18 anos. Com 18 anos eu fiz uma carta para o tio Leitão, dizendo que estava deixando o seminário. Deixei o seminário, fui para Crateús, trabalhar com Dom Fragoso no movimento de educação de base. Depois vim para Fortaleza fazer o vestibular, fiz inicialmente o vestibular para a Faculdade de Direito, mas comecei a dar umas aulas nos cursinhos e fiquei muito envolvido com isso. Chegou o momento em que eu descobri que para terminar a Faculdade de Direito, ainda estava faltando mais de 2 anos, eu teria que depois fazer nome como advogado para poder começar a ganhar dinheiro. Enquanto isso, eu já ganhava dinheiro dando aulas. Mas começaram a me cobrar o diploma de historiador, né? Pelo menos o matrícula na faculdade. E eu fui fazer... Então, eu fiz vestibular para a Faculdade de Filosofia do Ceará, a FAFICE, né? Que hoje é a UES, né? Hoje é a Universidade do Ceará, né? E comecei a fazer o curso de História também, simultaneamente com o curso de Direito. Depois vi que não dava para fazer. Eu fui conseguindo cada vez mais aulas, mais contratos, e tive que abandonar a Faculdade de Direito, né? No fim, nem a Faculdade de História estava dando para fazer, que eu dava muitas aulas e aulas por dia, fui criando nome, criando nome como professor de História dos cursinhos, e aí passei 11 anos para fazer o curso de História, para terminar o curso de História. Já em 1970, eu produzi História Geral para o vestibular, e foi um sucesso essa apostila. Eu vendi muito, vendi tanto que comprei carro e tudo mais com o dinheiro apurado na apostila. E depois comecei a publicar outros livros de história, livros mesmo. Saí da fase da apostila, passei a publicar livros de história, compêndios didáticos. E em 1981, eu publiquei o meu primeiro livro de poesia, resultado de um concurso da Secretaria de Cultura e Esporte. Eu tirei o 2º lugar e ganhei como prêmio a publicação do meu livro chamado Urubu Rosado, um livro de poemas. E, bom, aí comecei, depois eu publiquei um outro livro de poemas chamado Tangenciais, né? E finalmente em 1993 eu publiquei o meu livro da maturidade poética, Ignis, o Inventário da Paixão. Esse livro ganhou o Prêmio Ceará de Literatura, e aí comecei a ser olhado como um possível membro da Academia Cearense de Letras. Era o meu sonho
de criança, eu tinha 11 para 12 anos, quando uma certa noite, lá em Nova Russas, o Padre Leitão me deu um livro chamado Antologia Cearense. E eu me empolguei tanto com o livro, com as poesias do Padre Antônio Tomás, e de Euclides da Cunha, Conto das Águas, e me empolguei que varei a noite toda. Quando foi no outro dia, na hora do café, eu quase mato o padre. Porque o Leitão disse, Juarez gostou do livro? Eu disse, Leitão, eu fiquei impressionado com os autores. Leitão, eu não sei não, mas um dia eu ainda vou ser membro da Academia Cearense de Letras. Quando eu disse isso, o padre se engasgou. Ele estava comendo um pedaço de pão e achou tão absurdo aquilo que eu... Daí, se engasgou e ficou roxo, e eu e a Nelsa, a governanta, batendo nas costas do padre, o padre já se levantou, e a gente batendo nas costas para ele cuspir fora um pedaço de pão, que ia morrendo por causa do desatino que eu tinha dito, né? Daí ele batendo nas costas até que ele conseguiu espirrar, botar fora o pedaço de pão, roxo, já estava roxo e ia morrendo, mas daí quando conseguiu, a primeira palavra que ele disse foi, idiota, idiota, você ia me matando. Eu digo, foi o que eu fiz, Leitão. Você vem lá das breias, do Barro Vermelho, onde só tem tijubina e calango, e daí vem aqui dizer que vai ser membro da Academia Cearense de Letras, a mais antiga academia do Brasil, ia me matando, rapaz. Por isso é que, quando, há 25 anos, em 1996, quando eu tomei posse na Academia Cearense de Letras, eu abri o meu discurso fazendo uma homenagem a ele. Uma homenagem ao padre que eu gostaria de estar presente para assistir à efetivação daquela promessa, daquele sonho de menino. Fazia 11 anos que o padre havia morrido. Ele morreu em 1981, aos 68 anos. Pois é. Então eu entrei na Academia Cearense de Letras. A minha entrada na Academia Cearense de Letras, ela é cheia de curiosidades. O professor Mozart Soriano Aderaldo, um dos maiores intelectuais do Ceará, membro do Instituto do Ceará, membro da Academia Cearense de Letras, ex-secretário de governo, um homem fundador dos rótaris da cidade, de uma respeitabilidade absoluta. Um cidadão que era um modelo de intelectual entre os cearenses. Ele me chega lá e diz, Juarez Leitão, eu li um livro seu, Tangenciais, era um livro Tangenciais, não era o Ígnes ainda, era o Tangenciais. Eu gostei, rapaz, você é poeta. E nós estamos pensando lá na academia em renovar os nossos quadros. Nós estamos muito velhos, muita gente doente, por isso se prepare, não estou prometendo nada, mas se prepare que você pode um dia chegar à Academia Cearense de Letras. Agora você é muito debochado. Daí eu disse, puxa vida, depois de me elogiar, me chamou de debochado. Sim, porque nós somos varões de Plutarco. Nós, os acadêmicos, somos figuras modelares da cidade. As pessoas nos respeitam muito, nós somos figuras respeitadas na cidade. E você é muito debochado, anda se sentando em batente. Um acadêmico não se senta em batente. Usando tênis. Eu digo, tênis, o que tem? Um acadêmico não anda usando tênis, né? E outra coisa, você nos bares, você conta piadas e coisa e tal, muito debochado. Então você tem que mudar de vida, rapaz, de postura. Você tem o dom, eu estou vendo aqui nesse livro, você é poeta, mas tem uma coisa, tem que prezar pela sua literatura e pela sua postura. Olha, dias depois ele chegou com os livros do comendador Luiz Sucupira. Juarez, eu tenho uma notícia há um tempo trágica e pode ser alvissareira para você. O comendador Luiz Sucupira está muito doente. Ele está com câncer, mais de metástase e tudo, espalhado pelo corpo dele. E está aqui os livros dele. Você vai lendo esses livros, porque se acontecer o desenlace,
do comendador Luiz Sucupira, eu pretendo lhe apresentar para a vaga dele. Eu fiquei muito animado com aquilo. Fui ler os livros do comendador Luiz Sucupira, já era amigo da Zélia, filha do comendador Luiz Sucupira, jornalista, né? E aí, tempos depois, morreu um acadêmico que eu pensava que tinha sido. Morreu um membro da academia, eu fui ver no noticiário, não era o Luiz Sucupira. O Luiz Sucupira estava vivo, morreu primeiro. Morreu um acadêmico tempos depois. Daí eu fui ver se era o doutor Luiz Sucupira, não era. E então ele disse que eu ia para a vaga do Sucupira, né? Daí eu digo, não é a minha vez de me manifestar, né? Morreu um terceiro. E não era o comendador Luiz Sucupira. Daí morreu Cláudio Martins, irmão do reitor Martins Filho. Daí o Arthur Eduardo Benevides, Juarez, você está na espera com paciência e tudo mais, eu quero me candidatar na vaga do Cláudio Martins. Daí eu digo, pois não. Quando no outro dia eu recebo um telefonema do doutor Martins Filho, dizendo, você é o Juarez Leitão? No telefone, eu digo, sou. Ah, então você é o meu adversário. Eu digo, adversário, doutor Martins? Sim, porque eu soube que você está se candidatando contra meu candidato. Meu candidato é o Francisco Carvalho, meu chefe de gabinete. O grande poeta do Ceará. Eu digo, o maior poeta do Ceará. Eu disse, o maior poeta do Ceará. E eu não sabia, doutor Martins, me desculpe, eu não sabia que o poeta Francisco Carvalho era candidato à academia. Pois bem, ele disse, e você é o concorrente dele. Eu digo, não sou mais. Não, Deus me livre. O poeta Francisco Carvalho é o ícone da minha geração. Todos nós admiramos o Chico Carvalho, prêmio Nestlé de literatura. De maneira nenhuma, não sou mais candidato. Ao contrário, a partir de agora, eu vou trabalhar pela candidatura dele. E pronto, houve um grande silêncio. Eu pensei que ele tivesse desligado. Tanto que depois de um longo silêncio, eu disse, doutor Martins, o senhor está aí? E então ele falou, moço, já que você é um rapaz civilizado, eu quero lhe dizer o seguinte, na próxima vaga que houver, não sendo a minha, eu vou trabalhar pela sua candidatura. E desligou o telefone. Daí eu digo, pronto, eu já sou apoiado pelo Mozart Soriano Aderaldo, todas as alas, pelo Arthur Eduardo Benevides, pelo Martins Filho, a próxima vaga que houver, eu vou ser eleito. Daí a próxima vaga, quem morreu? Mozart Soriano Aderaldo, o inventor da minha candidatura. Foi ele que morreu. E morreu antes do Sucupira. Sucupira enterrou 5 membros da academia depois que foi desenganado pelos médicos. E eu me candidatei então na vaga do doutor Mozart Soriano Aderaldo. O primeiro que se lembrou do meu nome para a academia, cadeira 19. E fui eleito na mesma noite em que foi eleito o Francisco Carvalho, né? E a Regina Lima veio. Houve 3 votações nesta noite, né? E eu fui eleito naquela noite para a cadeira 19. Cadeira 19, ocupada anteriormente por Mozart Soriano Aderaldo, tem como patrono um dos maiores poetas da língua portuguesa, o poeta Zé Albano, um cearense que era praticamente um grego, sabia tudo sobre os clássicos e escrevia como um poeta da época de Camões, como um quentista. E o professor Teoberto Landim, afilhado do Padre Leitão, que me conhecia desde Nova Russas, pediu ao Arthur Eduardo Benevides para me apresentar, para me paranifar. Então, Teoberto Landim, professor da universidade, membro da Academia Cearense de Letras, que entrou antes de mim, então foi quem me paranifou, foi quem me recebeu em nome da Academia. O meu discurso da Academia, ele está na internet, está no site chamado Jornal de Poesia, do Soares Feitosa, o site do Soares Feitosa. Então está lá na íntegra,
o meu discurso de posse da academia. A academia sempre se preocupou em cumprir os postulados dela. Por exemplo, anualmente nós temos seminários de formação literária. Então nós convidamos conferencistas e estudantes e quem quiser participar dessas palestras sobre literatura, então participe e no fim recebe um diploma. E ao término do seminário é produzido um livro reunindo as palestras que foram proferidas naquele seminário. A academia procura se interiorizar, ir ao interior, fazer visitas a outras instituições literárias. A academia tem intensa comunicação com outras entidades congêneres do Brasil todo, certo? Então, nós temos contato com esse pessoal todinho. Portanto, a academia está viva. Ela abriga no seu prédio, o prédio que nós finalmente conseguimos, é o Palácio da Luz, uma das mais antigas edificações de Fortaleza, porque foi construído pelo Comendador Viana como residência em 1781. 1781. Lá nós abrigamos cerca de 22 entidades. Abrigamos entidades, Academia Fortalezense de Letras, várias academias, várias instituições, nós abrigamos na nossa Academia Cearense de Letras, né? Então a academia, ela é semeadora das manifestações da inteligência cearense, certo? Ela tem uma vida ativa, né? Ela é propagadora da literatura, do que nós produzimos aqui. Ela é abrigo, amparo, apoio das letras cearenses, né? A academia é uma entidade muito importante para a literatura cearense. A minha produção de escritor começa, como quase todo mundo, pela poesia. A minha poesia, ela tem raízes sertanejas. Eu, menino, escutava os cantadores, os violeiros, os cantadores de viola, os improvisadores. Essa minha raiz popular foi reconhecida na minha obra pelo poeta Costa Matos, quando apresentou o meu primeiro livro, Urubu Rosado. Então, essa cadência do verso de 7 sílabas, né, chamada redondilha maior, essa cadência vem dos violeiros, né? Lá na calçada da nossa casa, calçada alta, assim, as pessoas iam chegando, minha mãe serviu o café e o Zé de Barros tomava conta da história. Quando não era o Zé de Barros contando histórias, era a minha mãe lendo cordel. Meu pai trazia da feira os romanços, como chamavam, de cordel, Pavão Misterioso, As Proezas do João Grilo, A Chegada do Lampião no Inferno. Essas histórias minha mãe lia e eu, menino de 6, 7 anos, decorava, né? Então, o primeiro livro foi Urubu Rosado há 40 anos, resultado de um concurso onde eu tirei o segundo lugar. O segundo livro, Tangenciais, é um livro onde eu fui, como se diz, amadurecendo, até chegar à terceira obra, que eu considero da minha maturidade poética, que é o Ignis, o Inventário da Paixão. Bom, então, eu que vinha com aquela fama de contador de história, quando me decidi por ser aposentado como professor e também aposentado de outras atividades, eu resolvi ser um escritor profissional, não é? Então, eu me dediquei a escrever biografias. A mensagem que eu tenho é o seguinte: todos os sonhos devem convergir para o bem. A grande decisão do ser humano
é ser bom, fazer o bem. Quando você, em qualquer atividade que você tenha, você diga, eu vou usar essa minha atividade, essa minha profissão como uma ferramenta. E quando você elabora o seu sonho, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu pretendo alcançar isso, e as suas metas, não podem essas metas ser movidas pela ambição mesquinha e torpe. Eu vou subir de qualquer jeito, pisar na cabeça de cima, mas quem se meter no meu caminho eu arrebento. Se for assim não dá certo. Só dá certo se você se entender como parcela da grande, da espécie, como parcela da espécie. Você é um ser humano. E o ladrilho que o destino lhe der, o ladrilho do mundo, o pedaço de chão que o mundo lhe der, que o destino lhe der, você tem que ali desempenhar de maneira altaneira realizar o seu sonho e procurar ser um ser humano bom. Porque se você para, você morre. Se você perde os sonhos, você envelhece. Por isso é que existem meninos envelhecidos e velhos, crianças ainda cheios de sonhos. Por isso. Porque o sonho e o compromisso social são as grandes ferramentas da realização humana.